Olá! Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos pegar num poema super antigo, o Salmo 113, e basicamente desmontá-lo peça por peça. A ideia é perceber a estrutura da narrativa dele, que é incrível. Ela leva-nos de uma escala, sabem, cósmica, gigante, até ao gesto mais íntimo e pessoal de compaixão. E olhem só como começa. É uma ordem, direta. E não é dito uma vez, mas três, para não haver dúvidas. Nada de rodeios. A coisa vai direto ao ponto. Louvor. Fica logo claro qual é o tema central. É um arranque muito forte que prepara o terreno para tudo o que vem a seguir. Ok, a ordem é para louvar. Mas quem? E quando é que se deve fazer isso? O poema responde logo de seguida. E a resposta é enorme. A escala aqui não é nada pequena. Pelo contrário, é global e, olhem só, eterna. E é aqui que a poesia começa a brilhar. Quando o texto fala do nascimento do sol, pensem nisso, traz logo uma imagem de começo, de tempo, de espaço. É o início do dia, lá longe, no ponto mais a leste que conseguimos imaginar. E claro, depois vem o complemento. A ideia é fechada com o ocaso, do nascer ao pôr do sol. O que é que isto significa? Bem, cobre o dia inteiro, de ponta a ponta, e claro, metaforicamente, cobre o mundo todo, de leste a oeste. A mensagem é clara, este louvor é para ser constante e universal, sem parar. Então, vamos lá resumir esta primeira parte. O quem são os servos do Senhor. O quando é para sempre. E o onde, basicamente, em todo o lado. O que o autor está a fazer é criar uma espécie de moldura para o louvor que é total. Não tem limites, nem de tempo, nem de espaço. Certo, com este palco montado, com esta ideia de louvor universal, o poema muda o foco. Agora vamos olhar para o alvo desse louvor. E a imagem que nos é pintada é de uma distância e de um poder que são, uau, quase impossíveis de imaginar. A primeira pincelada deste retrato coloca Deus acima de tudo o que é humano. A sua posição, segundo o texto, está acima de qualquer estrutura de poder que exista na Terra, acima de todas as nações. Mas não fica por aí. O poema sobe ainda mais. A glória dele não está só acima da terra, está acima dos próprios céus. Isto cria uma imagem de transcendência total, uma altura que até dá vertigens. E guardem bem esta ideia da altura, porque ela vai ser fundamental para o que vem a seguir. E chegamos. Este é o ponto de viragem do poema. O autor lança uma pergunta retórica, que fica ali a pairar no ar. Depois de pintar este quadro de um Deus tão alto, a pergunta basicamente desafia-nos. Existe alguém assim? É uma pausa cheia de drama, mesmo antes da grande surpresa. Bem, agora entramos no coração do Salmo. É aqui que tudo muda. Aquela perspectiva que estava sempre a olhar para cima, de repente vira-se e olha para baixo. E a resposta àquela pergunta é completamente inesperada. A resposta à pergunta quem é como o Senhor não é mais poder, ou mais altura, ou mais glória. Pelo contrário, é sobre o movimento para baixo, aquele ser que está lá no alto. Inclina-se, ele desce para ver. E este é o grande paradoxo no centro deste poema. Paremos um segundo neste verbo. Inclinar-se. Isto não é um olhar passivo, tipo espreitar de longe. Não, é uma ação, é um movimento deliberado de se curvar, de baixar a sua própria posição para conseguir ver algo mais de perto. Esta palavra carrega um sentido de humildade e de um interesse genuíno ativo. E então, o que é que acontece quando este ser tão transcendente se inclina e olha para baixo? O poema mostra que esta ação tem consequências bem reais, concretas e que transformam vidas, especialmente a vida daqueles que estão mais à margem na sociedade. Reparem bem na progressão. Não é só uma ajudinha, é uma inversão total de estatuto. A pessoa sai do pó, do monte de cinzas, que são os lugares mais baixos que se podem imaginar, para um lugar de honra, sentado ao lado de príncipes. É uma mudança social radical mesmo. E o Salmo não fica por aqui. Dá um segundo exemplo muito forte desta inversão. Numa sociedade antiga, ser estéril era motivo de muita vergonha, de muita dor. O poema pega nessa condição e transforma no seu exato oposto, a alegria de ser mãe. É mais uma transformação, do vazio para o completo. E agora, para fechar, o poema completa o círculo. Ele vai ligar estes atos de compaixão que acabámos de ver àquele chamado para o louvor que estava lá no início. Lembram-se? E olhem só que interessante. O Salmo acaba exatamente da mesma forma que começou, com a ordem Louvai ao Senhor. É uma estrutura que os especialistas chamam de inclusio, como se fosse uma sanduíche. Isto serve para enquadrar tudo,
para nos dizer que aquilo que está no meio, essa é a verdadeira razão do louvor. Portanto, a grande conclusão é esta. O poema constrói toda aquela imagem de altura e poder, não para que se admire essa altura por si só, mas para que se perceba o quão grande foi a descida. A verdadeira razão do louvor, de acordo com este texto, está precisamente nisto, na ligação entre o poder mais absoluto e as pessoas mais simples, mais humildes. E, para terminar, fica esta pergunta no ar. Ao colocar lado a lado a altura dos céus e o gesto humilde de se inclinar, o que é que este poema antigo nos sugere sobre a verdadeira natureza da grandeza? Será que a grandeza está no poder que ninguém consegue alcançar, ou estará na compaixão que desce e se aproxima? Fica a reflexão.